Bom dia! Hoje vamos apresentar nossa pesquisa, que é sobre o tema as formas farmacêuticas em estado líquido e gasosos. E nosso grupo é formado por 3 alunos do primeiro semestre de farmácia. São eles João Carlos, Luísa Maria e eu, Samira. Primeiramente, os alunos João Carlos e Luísa apresentarão as formas líquidas e em seguida eu encerro falando sobre as formas gasosas. Vamos falar sobre solução. Solução é uma das formas farmacêuticas mais antigas conhecidas por nós. Suas principais características são límpida, homogênea. O que significa isso? Ela não tem cor. Homogênea, ela pode ser de um ou dois princípios ativos. Suas vantagens: rápida absorção no trato gastrointestinal. Suas desvantagens: seu armazenamento, acondicionamento e transporte. Suas opções são xaropes. Lembrando que agora a indústria farmacêutica, também preocupada com o público diabético, existe xarope sem açúcar. Temos vários fármacos, por exemplo, esse é um analgésico em solução. Temos injetáveis, também uso hospitalar. Temos também opções otológicas, oftálmico colírio, nasal, que são também usados para vários tipos de infecções do trato otológico, inflamações nos nossos olhos, e também temos soluções para a nossa higiene bucal. Também temos soluções tópicas. Temos também opções de solução otológica, oftálmica, nasal e também parental, que são em via endovenosa. Temos também solução para a nossa higiene bucal. Isso também pode ser usado como um antisséptico bucal, que é o mesmo. E também nós temos os nossos injetáveis, que podem ser vários tipos deles. Todos são intramuscular. Eu sou Luísa Maria e vou apresentar sobre suspensões. A suspensão é uma forma farmacêutica líquida que contém partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, no qual essas partículas sólidas são insolúveis. E quais são as vantagens dessa forma farmacêutica líquida? Bom, a suspensão ela permite justamente essa administração das partículas sólidas que são insolúveis e também são muito utilizadas para as crianças e idosos, já que é de fácil preparo e de fácil deglutição. Existem diversos tipos de suspensões. Por exemplo, existe a suspensão de liberação prolongada, a suspensão de liberação retardada, suspensão injetável estéril, suspensão injetável de liberação prolongada, suspensão spray, suspensão administrada em forma de gotas e, por fim, existe a suspensão aerosol. A suspensão aerosol é uma suspensão embalada sob pressão, contendo um gás propelente e ingredientes terapeuticamente ativos. Já a suspensão em spray é administrada em forma de líquido finamente dividido por um jato de ar ou vapor. As suspensões podem ser administradas por via oral, via tópica ou até mesmo por via parental. Olá, falarei um pouquinho agora sobre as formas farmacêuticas gasosas, inicialmente sobre os aerossóis, que são as formas mais conhecidas pela população. O termo aerossol é utilizado para definir a dispersão de partículas sólidas ou líquidas, e o aerossol vai sempre depender de algum dispositivo em seu recipiente, que dessas partículas sólidas ou líquidas que estão em seu interior possibilita a saída em aerossol. Pode ser, por exemplo, através de uma válvula, que, por exemplo, podemos observar em alguns desodorantes. E um dos tipos de aerossol que em nosso dia a dia é bem conhecido é o nebulizador, aquele que colocamos o medicamento, a solução, normalmente Berotec, muito administrado em crianças.
Também temos as bombinhas, né, para quem tem asma, bronquite. E sem ser de uso inalatório, temos também o de uso tópico, ou seja, na pele, né, que normalmente contém anti-inflamatórios, muito utilizado para aliviar as dores musculares, torcicolo. Uma das características desse tipo de aerossol tópico, ele deixa a pele bem gelada e em seguida começa a esquentar, aliviando a dor. Agora vou falar um pouco de uma forma que para mim foi uma novidade. Os gases medicinais, que também são definidos como medicamentos. Segundo a Anvisa, são medicamentos na forma de gás liquefeito ou líquido criogênico, isolados ou associados entre si e administrados em humanos para fins de diagnóstico médico, tratamento ou prevenção de doenças e para restauração, correção ou modificação de funções fisiológicas. Os gases utilizados no serviço de saúde podem ser acondicionados liquefeitos sob alta pressão, liquefeitos a baixa pressão, que são os gases criogênicos. Normalmente eles são envasados em cilindros ou podem também ser produzidos no local de consumo, que é o mais comum em grandes hospitais, são as usinas de produção de gases medicinais. Antes de continuar, quero deixar um conceito aqui sobre liquefação, que é a conversão de substâncias do estado gasoso para o estado líquido, resfriando ou aplicando uma pressão muito alta. Ou seja, a liquefação dos gases está diretamente relacionada às variantes temperatura e pressão. Vou falar um pouco mais agora sobre alguns dos principais gases medicinais. O primeiro e o mais divulgado nos últimos tempos, por conta da escassez durante a pandemia do Covid, é o oxigênio medicinal. É importante destacar que o oxigênio, para ser utilizado para fins medicinais, ele deve estar na pureza mínima de 99%. As características físicas em condições normais de temperatura e pressão, o oxigênio é um gás incolor, insípido, inodoro, não tóxico, comburente, não combustível. E o oxigênio a 1 atm de pressão e a menos 183 graus Celsius de temperatura encontra-se no estado líquido criogênico, que é quando a temperatura está muito baixa, né? E a coloração é levemente azulada. O oxigênio ele é utilizado na área da saúde como veículo para outros medicamentos, através da inalação ou nebulização, em processos anestésicos, quando a taxa de oxigênio no sangue ou nos tecidos está muito baixa, para tratar a obstrução dos vasos sanguíneos, no caso da embolia gasosa por bolhas de ar na corrente sanguínea, em casos de intoxicação por monóxido de carbono, no tratamento de feridas e também podem estar associados a outros gases. Vamos ver alguns exemplos mais à frente. Lembrando que esse gás pode ser envasado em cilindros ou canalizado no caso dos hospitais que possuem sua própria produção. Temos também o gás medicinal, que é denominado ar medicinal, que pode ser comprimido ou sintético. O ar comprimido é nada mais que o ar ambiente, o ar atmosférico, que foi purificado e comprimido. E o sintético é uma mistura ou uma associação, de 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. Lembrando que todos esses gases seguem vários padrões estabelecidos pela Anvisa. O ar medicinal é amplamente utilizado em unidades de saúde para administração via inalação, quando serve de condutor para outros medicamentos. Aqui vocês podem estar se perguntando quando se usa o oxigênio ou o ar medicinal como veículo para outros medicamentos. E, normalmente, se o paciente estiver com a saturação baixa, usa-se o oxigênio. Em saturação normal, se usa somente o ar medicinal. Esse gás também é normalmente canalizado, nos hospitais. Óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante ou gás do riso. Seu principal efeito é anestésico, porém não ao ponto do paciente ficar inconsciente. Ele é bastante utilizado por dentistas, na mistura de 50% dele com mais 50% de oxigênio. Faz uma combinação menos agressiva, mas com a mesma finalidade anestésica. Nitrogênio. Na medicina, é utilizado tanto na forma gasosa quanto na forma líquida. O nitrogênio medicinal pode ser aplicado em equipamentos cirúrgicos, também na medicina nuclear,
em alguns equipamentos de tomografia, em misturas gasosas e, quando em seu estado líquido criogênico, ele é utilizado nos processos de congelamento de amostras, como sangue, medula óssea, órgãos para transplante e outros tipos de material biológico. Dióxido de carbono, CO2. Sua aplicação principal na medicina ocorre dentro do centro cirúrgico, na cirurgia de videolaparoscopia. Nesse tipo de cirurgia, o paciente é sedado e seu abdômen é insuflado com CO2 medicinal. A insuflação abdominal permite que o médico cirurgião tenha um espaço de visão mais amplo, facilitando o procedimento. O CO2 é um gás comum ao nosso organismo e é absorvido pelos tecidos e removido através do sistema respiratório. Ele não é inflamável também. São essas características que o faz ser pertinente para a finalidade cirúrgica. Ele também é utilizado para alguns tratamentos estéticos. Óxido nítrico. Na medicina é utilizado diluído em nitrogênio. O óxido nítrico está presente em nosso organismo. Ele desempenha papel essencial na regulação da pressão arterial. Alguns o chamam até de molécula da saúde. O uso do óxido nítrico inalatório melhora a oxigenação, otimiza o recrutamento alveolar, evita a necessidade de oxigenação extracorpórea, a ECMO, é mais utilizado nas UTIs neonatais e nas UTIs adultos, principalmente em pacientes que foram submetidos a cirurgias cardíacas. E o último gás que eu vou apresentar é sobre o hélio. O hélio medicinal pode ajudar o fluxo de oxigênio nas vias aéreas em pacientes com obstrução grave das vias aéreas superiores. Por exemplo, nos pacientes com asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, a DPOC, a bronquiolite e a laringotraqueobronquite. Esse gás é associado ao oxigênio e torna mais fácil para o paciente a respiração. Também ajuda a prevenir a insuficiência respiratória.